oferece aí um alto desempenho, porque ele permite que ocorra uma grande carga de processamento. Então ele consegue trabalhar com grandes consegue trabalhar com grandes dados, né, tendo aí um processamento aí muito rápido. Ele tem aí uma escalabilidade, né, porque é possível você adicionar novos servidores de uma maneira muito mais simplificada, de forma horizontal, porque como eles têm aí uma distribuição fracamente acoplada, você não tem uma dependência entre as máquinas, né? As máquinas são interdependentes. Então se uma máquina morre, a outra consegue assumir o papel dela de maneira muito tranquila. E essa escalabilidade é o que trouxe vazão, digamos assim, às capacidades de trabalhar grandes dados. Além disso, ele tem que oferecer uma alta disponibilidade, né, porque cada nó ele é independente, e por ele ser independente é possível com que eu faça a disponibilidade desses dados, porque se uma máquina morre, a outra consegue assumir o seu papel sem que isso impacte para o usuário, né? Isso para o usuário é transparente. E por último, que ao meu ver é uma das coisas mais importantes, que é o custo, né? Que é a capacidade de você alugar hardware, né? Você trabalha em cima do hardware commodity, onde entram as clouds, né? Ou seja, você aluga uma cloud na nuvem, né? Você utiliza lá um cluster na nuvem, e esse cluster ele cresce e diminui conforme a sua necessidade, né? Então na prática você entra dentro do SaaS, né? Software as a Service, né? Na verdade, onde você consegue alugar determinados serviços e pagar pelo seu consumo, né? E não mais precisa comprar uma máquina, né? Precisa lá fazer um capex, né? De colocar, investir dinheiro em servidores, sendo que você ainda não tem uma visão de crescimento. Por que isso é importante? Porque quando a gente pensa em startups, pensa em empresas que estão nascendo, a maioria dessas empresas elas ainda não têm o negócio definido, né? Elas não têm a ideia de como o negócio vai trabalhar. Elas montam lá uma pseudo-ideia e trabalham em cima dessa pseudo-ideia e vê conforme a ideia vai crescendo, eles vão direcionando, né, o negócio para isso. Então eles precisam ter uma capacidade de escalar, de crescimento, né? Eles não podem simplesmente gastar lá 2, 3, 4 milhões em servidores, sendo que eles nem sabem o tamanho do público deles. Imagina, você monta uma startup, gasta lá 3, 4 milhões num servidor, põe lá para trabalhar o servidor e fica lá 1 ano, 2 anos, não batendo 10, 20% da capacidade de processamento, porque você superestimou, né, o seu uso, né? Ou o contrário, né? Você gasta lá 2, 3 milhões num hardware e coloca o negócio para funcionar e 2, 3 meses depois o seu computador, o seu servidor já não consegue atender a demanda porque a capacidade de negócio cresceu exponencialmente e o dinheiro gasto, né, o dinheiro investido na compra de máquinas já não atende mais. Aí você tem que fazer um novo investimento e nesse meio tempo você perde cliente, né, você perde negócio. Por quê? Porque o ambiente já não vai dar vazão às necessidades dos usuários. Então quando você trabalha com hardware de commodity, você consegue ter essa capacidade de escalonar, né? Você consegue aumentar e diminuir conforme aí a sua necessidade. E voltando ainda dentro da taxonomia, né? A gente entra lá em cluster, a gente tem 2 tipos de clusters, né? Que é o shared disk, onde eu compartilho o disco. Então eu tenho discos ativos e discos ativo-passivo, e eu tenho share nothing, né? Que é onde eu não compartilho nada com ninguém, que é onde entra o nosso Hadoop, né? Como o Hadoop trabalha no conceito de fracamente acoplado e sem compartilhar nenhum tipo de recurso, ele entra aí dentro do cluster Share Nothing. Servidores ativos, né, que são separados e ainda ficam dentro do conceito de Share Nothing, né? Então se a gente olhar a imagem ali, a gente percebe que cada servidor vai possuir o seu próprio disco e os dados eles vão ser copiados de forma contínua dentro desses servidores, tá? E é onde entra o conceito aí do Hadoop. Então o que o Hadoop faz? O Hadoop ele nada mais é do que uma máquina comum que oferece lá o processamento, a memória e os discos, e esses discos eles são individualizados para cada máquina. Porém, se uma das máquinas falhar, a outra máquina ela consegue assumir o seu papel de execução, de processamento. Por quê? Porque os dados eles são replicados. Tá? Então vamos avançando aqui do ponto de vista de escalabilidade, né? Então a gente tem aquela escalabilidade vertical normal, que é uma escalabilidade muito usada para aumentar processamento, aumentar memória, aumentar disco, né? Que é o comum de mercado.
E nós temos aí a escalabilidade horizontal, né, que traz para nós aí uma capacidade de adicionar máquinas e crescer com essas máquinas. Bom, então agora a gente vai entrar dentro do conceito de Hadoop e a gente vai falar aí sobre o Hadoop. Suders.com.br